Olá, todo mundo aí? Muito bom a gente se encontrar novamente nessa segunda aula de Marcos. E a gente pensou durante a semana no que eu falei com vocês, né? Aquela perguntinha, depois nós vamos responder. Mas é muito bom estar aqui com vocês, agradecer muito os comentários, tantos comentários lá no YouTube, como os comentários no nosso grupo de Marcos. Vocês são maravilhosos, muito obrigada, viu? E hoje a gente vai para a nossa segunda aula, que é o Evangelho de São Marcos, né? Como é que surgiu o Evangelho de São Marcos, né? Porque ele foi o primeiro, então tem uma história linda atrás de tudo isso. Mas vimos na nossa aula passada, vamos pensar um pouquinho na nossa aula, a primeira aula, né? Nós vimos que Marcos, ainda que indiretamente, conhecia Jesus. A tradição diz que ele não conhecia Jesus, mas nós vimos que alguma coisa nos mostrava que ele deve ter conhecido Jesus. Isso a gente vai descobrir durante da nossa segunda aula, que é sobre o Evangelho. Sabemos também, isso vocês viram na aula passada, que ele foi criado num lar religioso, onde a sua mãe, os seus pais no início, né, e sua mãe eram muito religiosos, eram umas pessoas de Deus, umas pessoas que seguiam a Deus, que estudavam as Escrituras e que viviam em função dos irmãos, de ajudar o próprio do cristão, né? Mesmo que eles ainda não eram considerados cristãos, mas era uma vida dedicada ao próximo, que isso é próprio dos cristãos de todas as épocas, né? Uma coisa que nós descobrimos também é que possivelmente ela foi muito amiga de Nossa Senhora, da família de Jesus, né? Dos discípulos. Isso nós vimos na aula passada. Por quê? Porque a sua casa foi privilegiada, sua casa era o cenáculo, era uma casa muito bonita em Jerusalém e que tinha um terraço que eles chamavam de primeiro andar, ou a sala de cima, a sala superior. Então em cada Bíblia vem uma tradução, né, diferente, às vezes vocês vão encontrar dessa forma. Mas no original diz o cenáculo. Cenáculo foi onde aconteceu as duas festas mais importantes, ou as duas comemorações, as duas celebrações mais importantes para nós cristãos, que foi a Páscoa de Jesus e também Pentecostes. Isso nós vimos na aula passada, né? Então vamos começar hoje a nossa aula. Vamos começar pela nossa questãozinha da semana passada. Eu perguntei para vocês o seguinte: se Marcos não conheceu Jesus, se ele não foi seu discípulo, e como é que ele foi o primeiro a escrever um evangelho sobre Jesus? E aí muitos de vocês me responderam, eu achei lindas as respostas, viu? Nem vou dizer os nomes, mas são muito queridos que responderam. E vocês têm razão, algumas coisas sim, só vamos acrescentar um pouco, né? Vocês lembram que naquele tempo que Marcos escreveu, isso foi entre 65, 75 ou 70, 75, alguns autores colocam outras datas, mas nessa época não havia nenhum evangelho. Havia cartas, havia textos soltos. Lembram que eles liam nas comunidades aos domingos se reuniam nas casas, nas igrejas domésticas, a casa de Marcos era uma delas, e eles se reuniam para ler alguns textos que tinham. Geralmente as cartas que Paulo enviava para as comunidades, ou alguns textos sobre Jesus, mas soltos. Não tinha ainda nada assim por escrito, principalmente um evangelho, né? Que Marcos é o primeiro a dar esse nome, Evangelium. Evangelium significa boa nova. Então era uma boa nova de Jesus que não havia ainda, né?
Outro motivo forte eram as tradições que tinha, que fala nessas tradições, a Bíblia não fala, mas nas tradições falam que havia uma insistência muito grande daqueles que Marcos era discípulo, lembram? Vocês até colocaram isso um pouco nas respostas. Ele era discípulo de São Pedro e discípulo de São Paulo. E esses dois viram que Marcos tinha potencial para deixar alguma coisa escrita, porque não tinha nada assim organizado por escrito. E eles insistiram também, o povo da comunidade. Marcos, deixa alguma coisa por escrito para que o povo cristão tenha alguma coisa certinha, organizada para ler durante as celebrações. E ele tanto insistiram com ele, e também eu acredito que o seu coração calou forte, né? Porque ele desde criança, de adolescente, que ouvia falar de Jesus. Então ele sentiu a vontade também de escrever. Vocês imaginam, vamos imaginar um pouco o que ele ouviu de São Paulo, né? Naquele caminho de Damasco, naquela grande experiência que Paulo teve com Jesus. As histórias que ele ouviu de São Pedro, histórias que São Pedro viveu com o mestre. Então, isso eu acho que isso incentivou muito a Marcos deixar algo por escrito. Então, hoje a gente vai continuar a partir daqui, né? Então, Marcos apresenta, logo no início de seu evangelho, duas características muito fortes que nós vamos guardar em nossa memória: o Kairos e o Cronos. Primeiro a gente vai ver o Kairos. O Kairos é um tempo, e eles diziam que Kairos era um tempo de Deus. Então, as pessoas que ouviam o Evangelho de São Marcos, ou que liam, né? Porque geralmente as leituras eram mais ouvidas, porque as pessoas não sabiam ler e escrever. Então, eles diziam que esse Kairos era um tempo, mas era um tempo de Deus, né? Não era um tempo como a gente conhece hoje. Então, a palavra Kairos é o contrário da palavra Cronos, né? Que conhecemos tão bem. Cronos é uma palavra que diz da medição do tempo. Se mede as coisas com Cronos, que é o cronômetro, vem de crono, cronologia, vem de cronos. Então, é um tempo, vamos dizer assim, um tempo humano. Mas Kairos é um tempo de Deus. Ele não é linear, não se pode determinar esse tempo e nem medir, né? É um tempo oportuno, é um tempo que acontece de acordo com a vontade de Deus. Vamos pensar assim. Então, Kairos é uma coisa linda, que Marcos coloca muito no seu evangelho. Por isso, viu, que as pessoas ficavam no tempo de Marcos e no tempo de Jesus também, ficavam na dúvida em relação à vinda do Messias. Quer dizer, Jesus chegou e muitos não sabiam que era Jesus o Messias. Até o próprio João Batista, né, que vocês estão vendo aí a foto dele, né? João Batista, ele teve essa dúvida. E lá na prisão, ele mandou perguntar para Jesus: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar? Então a gente sabia que desde o tempo do Antigo Testamento, o povo esperava o Messias. E quem é meu aluno de teologia sabe que nós já estudamos muito sobre isso, e eu falo sempre que quando o povo sofria muito, eles lembravam que Deus tinha prometido um Salvador, um Messias. O Messias, a palavra Messias quer dizer um ungido de Deus, né? E depois Cristo, a palavra Cristo significa Messias. Então todo mundo esperava esse Messias Salvador. Quando era que o povo esperava mais? Quando sofria muito. Então no exílio é quando o povo esperou mais o Messias. O Messias vai vir, Deus vai enviar o Messias. Então quando não tinha o tempo certo, apareceram muitas pessoas se dizendo Messias, mas São Paulo, né, o apóstolo Paulo, lá no seu livro, na sua carta aos Gálatas,
no capítulo 4, versículo 4, vocês estão vendo aí, ele diz, ele entendeu o que era o Kairos. Ele disse, mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. É isso, é a plenitude dos tempos. Não existe um tempo certo. O Kairos é isso, é o tempo de Deus. Ele não chegou numa data que foi determinada por qualquer um de nós humanos, mas ele chegou no tempo certo de Deus. O tempo humano, né, que nós falamos do Cronos, é algo físico que a gente conhece sempre, nós estamos acostumados a seguir. Muitos de nós trabalhamos com cronômetro, conhecemos o que é a cronologia. É um tempo que nós podemos medir no nosso relógio, pelo calendário e assim por diante. Então esse Cronos não é tão colocado por Marcos no seu evangelho, porque ele fala da chegada do Messias, ou do Filho de Deus, ou do Divino. Então ele usa mais a palavra Kairos, né? Nós vamos ouvir muito e vamos ler muito sobre esse Kairos. Quando a gente fala também em Kairos, a gente lembra da presença de Jesus no meio do povo, né? E principalmente em Marcos, a gente lembra lá na Galileia, né? Que era onde Marcos coloca mais Jesus. Mas o povo que esperava esse Jesus e não sabia quando ele chegava, quando ele chega e começa a curar as pessoas, aí vocês estão vendo o cego de Jericó. O cego de Jericó, o Bartimeu, vamos falar muito sobre ele hoje, o Bartimeu, ele era uma pessoa que esperava o Messias, mas ele não sabia quando, né? E ele se depara com Jesus, quando ele está à beira do caminho, Jesus passa e o cura, né? Olha que coisa linda. O paralítico, né? Vocês lembram que tem várias curas de Jesus sobre o paralítico, até colocar um paralítico para descer no teto para que Jesus curasse. A mulher do fluxo de sangue é outro texto que a gente ouve muito. Tudo isso é o tempo do Kairos. Ninguém esperava Jesus naquele momento. Não, eu vou esperar Jesus aqui porque ele vai vir me curar. Não. Por coincidência, que não existe coincidência, para Deus existe providência, né? Estava aquele tempo certo onde essas pessoas foram agraciadas com as suas curas. A segunda característica muito forte de Marcos, que a gente pode ver no seu evangelho, é sobre o caminho. O caminho, logo no início do evangelho, ele já fala sobre esse caminho. Está demonstrada a importância desse caminho, porque ele liga o caminho à presença de Jesus, ou até o próprio Jesus, né? Era comum as pessoas conhecerem como se aplainavam os caminhos. Por quê? Porque era trazido os empregados, as pessoas que serviam para abrir os caminhos, aplainar os caminhos, quando os reis ou nobres chegavam à cidade. Então, quando se falava, vamos aplainar os caminhos, porque uma pessoa nobre, um rei, vai vir visitar a cidade. E nós sabemos que naquele tempo, né, isso entre 65 e 75, em Roma, em Jerusalém, as estradas eram estreitas, né? E cheia de pedras e matos. Aquilo crescia rápido. Então tinha pessoas encarregadas para aplainar o caminho. O que faziam eles? Iam à frente, limpando, aplainando, né? Tirando as pedras, tirando o mato, deixando tudo prontinho, preparado para quando o rei passasse. João Batista, diz São Marcos, veio à frente. Eu estou aqui com a Bíblia aberta em Marcos e é a primeira coisa que ele diz, princípio da boa nova de Jesus Cristo, e ele fala sobre a pregação de João Batista. Então João Batista foi o primeiro que veio limpando o caminho, aplainando as veredas, ele diz, para que o rei chegasse. Mas não para por aí. Não é só João Batista, né? Há muitas características de São Marcos relacionadas ao caminho.
E eu vou colocar para vocês aqui algumas delas para a gente refletir um pouquinho. Vocês vão ver que interessante como Marcos se preocupa em falar do caminho ligado ao próprio Jesus. Vejam aí no capítulo 1, versículo 2. Eis que envio o meu anjo diante de ti, ele preparará o caminho. Isso é a profecia de Isaías, está lá em Isaías 43, que São Marcos coloca, claro que se direcionando para João Batista. No 6:8, Jesus e os discípulos estavam em casa. Quando São Marcos diz estava em casa, ou é Nazaré ou é Cafarnaum. Então Jesus perguntou aos discípulos, o que vocês falavam pelo caminho? E a gente sabe o que falamos pelos caminhos, né? Lá em 10:32, Jesus e os discípulos estão a caminho de Jerusalém. Lá no 10:52, agora para aquele cego, o Bartimeu, lembra que nós falamos dele? Ele curado já da cegueira, ele mesmo diz no texto que ele foi seguindo o caminho, que era Jesus, é claro. Lá em 12:14, os fariseus, aquele grupo que ironizava muito a Jesus, eles dizem, Rabi, sabemos que não olhas a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus. São Lucas, aqui não é um texto de Marcos, mas é um texto de São Lucas, que também conviveu com São Marcos. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22:4, ele cita São Paulo dizendo, que São Paulo perseguia o caminho. E é o próprio São Paulo que diz nesse versículo. Em algumas Bíblias de vocês, possivelmente vocês vão achar a palavra traduzida para doutrina. E no caso está certo também, porque Jesus era o caminho, mas aqueles que seguiam o caminho tinham uma doutrina. Então ele diz que Paulo perseguiu o caminho até a morte. E aí a gente lembra de algo maravilhoso, que todos nós conhecemos muito bem, que é o Salmo 118, 105, ou 119, 105, que diz lá, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E olha que lindo, Jesus como Deus é como essa lâmpada que ilumina o caminho de todos nós. Então é muito profundo essa forma de São Marcos colocar Jesus como o próprio caminho. Por isso, conforme São Marcos, antes dos cristãos serem chamados de cristãos, vocês viram na aula passada que foi lá em Antioquia, que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, eles eram conhecidos como os seguidores do caminho. Olha que lindo, não é? Seguidores do caminho. Mas esse título, prestem bem atenção, não partiu do povo, não partiu de nenhum deles e nem de Marcos, partiu do próprio Jesus. Lá em São João, no capítulo 14, versículo 6, diz o seguinte, Jesus diz para todos nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não conhece esse versículo, Então, o próprio Jesus se diz o caminho por onde nós devemos andar. Mas retornemos um pouco ao raciocínio de Marcos, Quando ele coloca tantos textos assim sobre o caminho, por que será? O que ele pensava? Ele pensava que se Jesus se Jesus era o caminho certo que tinha que se seguir, quem era que precisava desse caminho? Claro, São Marcos coloca aqueles que estão de fora, aqueles que são marginalizados, os pobres, os oprimidos, E onde morava esse povo? Na Galileia, Lá na Galileia. É por aí que o Evangelho de São Marcos prossegue. Todos que vivem na Galileia são aquelas pessoas simples e pobres que precisam muito mais desse caminho que é Jesus. E relatos do seu Evangelho priorizam muito a ação de Jesus
como esse caminho. Sempre Jesus está caminhando e evangelizando por toda a Galileia. Isso nós vamos ver daqui a pouco. Por quê? Porque Marcos quer, em primeiro lugar, ver os novos cristãos, que ainda não são cristãos, mas são seguidores de Jesus, ver os não-judeus, ou seja, lembra como é que eles eram chamados? Os gentios, os pagãos, que viviam na Galileia e viviam também em Roma, né? Serem evangelizados em primeiro lugar. Então eles precisavam conhecer Jesus em primeiro plano, muito mais do que o de Jerusalém. Vejam só, vejam esse mapa, como ele fala da Galileia. Olhem bem esse mapa, que interessante. Eu coloquei esse mapa para vocês. Pode ser que tem muitas pessoas que não gostam de mapa, né? Mas esse mapa diz muita coisa para nós. Olhem só o mapa. A Galileia está lá em cima, vocês estão vendo? Eu pus até uma seta apontando para a Galileia. Galileia é um território. É um território onde tem muitas cidades que faz parte dessa Galileia. Então aqui do lado, descendo um pouco, nós temos a Decápolis. A Decápolis foi onde mais Jesus evangelizou, segundo São Marcos. Decápolis são 10 cidades, todas elas de cristãos gentios e pagãos, ou seja, cristãos não judeus. E esses cristãos que eram gentios e pagãos, esses seguidores de Jesus, viviam em sua maioria da Samaria para cima. Aí eu coloquei também um círculo em volta da Samaria para vocês verem. Lembram que os samaritanos eram marginalizados? Pois é a partir daqui, da Samaria, até lá no norte. A Samaria é que divide o país. O norte da Samaria para cima, o sul da Samaria para baixo, né? Então, segundo São Marcos, quem mais precisava ser evangelizado era quem morava da Samaria para cima, ou seja, no território da Galileia. Por essa razão, a Galileia é tão importante dentro do Evangelho de São Marcos. E agora, vendo esse mapa, vamos ver os textos. Alguns textos eu coloquei aqui para vocês, para mostrar como é importante a Galileia para Marcos. Começa já no início, no versículo 1:14, é na Galileia que Jesus inicia seu ministério. Depois que João Batista, diz o texto, depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia. Então Jesus ficou tão desnorteado com a situação que estava vivendo toda aquela Jerusalém, ele disse: eu vou para a Galileia. Segundo São Marcos, ele foi evangelizar os galileus. E uma coisa interessante, prestem bem atenção, no final do Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, no versículo 7, é na Galileia que Jesus termina o seu ministério. Ele começa na Galileia e termina na Galileia. Olha o texto, é lá no sepulcro. O anjo diz às mulheres, lá no sepulcro, digam aos discípulos e principalmente a Pedro, que ele vai encontrá-los aonde? Lá na Galileia. Tudo que tem grande importância para Jesus, de acordo com São Marcos, aconteceu ou acontece na Galileia. E aí começa também desde o início do seu evangelho. Vamos ver no capítulo 1, versículo 9, vocês estão vendo aí, Jesus veio da Galileia para ser batizado por São João. E é uma cena linda que a gente sempre vê nos filmes, a gente vê em todos os lugares essa cena, é maravilhosa. Jesus vai chegando e João Batista está esperando já dentro do Rio Jordão, não é? Mas dá a impressão que João Batista e Jesus não se conhecem muito bem, não é? E realmente é verdade, eles são primos, mas não se conhecem muito bem. Eles conviveram muito durante a infância, mas depois cada um foi para o seu lado dentro do seu ministério. Nós sabemos o ministério de João Batista, né, do profeta João Batista, que viveu no deserto, que tentou evangelizar e foi o precursor, foi aquele que aplanou os caminhos para as pessoas esperarem Jesus, né? E ele é quem batiza o Filho de Deus, né? Então essa cena do batismo é que nós vimos nesse texto.
No 1,16, também na Galileia, que ele começa a chamar os discípulos. Lá no 1,28, a fama de Jesus começa a se espalhar por toda a Galileia, diz São Marcos, né? E essa frase, gente, eu sei que na memória de vocês e na minha também, vem algo assim maravilhoso. Vocês lembram de muitas canções do Padre Zezinho, não lembram? E tem um CD dele, as músicas dele, que nem é CD, era no tempo que era long play, que chamava-se o Galileu, né? O Galileu é uma forma que São Marcos chama Jesus. E a música que levava todo o long play tinha essa frase maravilhosa: sua fama se espalhou por toda a Galileia, né? É muito linda essa frase que muita gente copiou das suas canções. Lá no 3,7, Jesus se retira com seus discípulos para onde? Lá para o mar da Galileia. Aqui também seguem a ele, né? Vão seguindo a ele uma grande multidão que vinha de onde? De todo o território da Galileia. Aqui eu quero colocar para vocês algo interessante. O mar da Galileia. A gente lê muito nos evangelhos falando do mar da Galileia. Mas uma coisa interessante que a gente precisa saber, acho que muitos de vocês sabem, que não é um mar, que é um lago de água doce, né? E ele tem 4 nomes diferentes, dependendo da região, dependendo da época, né? Por exemplo, ele é chamado de Lago de Tiberíades, porque a cidade de Tiberíades é na frente de uma parte do lago, né? Do Lago de Tiberíades. É chamado também de Lago de Genezaré, porque também uma parte dele abarca a cidade de Genezaré. É chamado de Mar de Quinerete. É um nome estranho para nós, Quinerete. O que significa Quinerete? Quinerete é uma palavra aramaica que significa harpa. Era uma harpa pequenininha, uma harpa pequena que se tocava na época. Se você olhar da parte aérea, se você estiver num avião e olhar para baixo do Mar da Galileia, ele tem o formato de uma harpa. E é chamado Mar da Galileia, que todos nós conhecemos muito bem, mais por Mar da Galileia. E lá no 7,31, Jesus está vindo de Tiro e Sidom. Olha o mapa novamente. No mapa vocês vão ver a cidade de Tiro, mas não vão ver Sidom, porque Sidom está mais para cima, mais para o norte. Mas diz lá São Marcos em 7,31 que ele vinha da cidade de Tiro e Sidom, que ele foi lá evangelizar. Eram 2 cidades pagãs e ele estava vindo de lá para onde? Para o Mar da Galileia, né? E em 14,28, Jesus diz aos discípulos antes de morrer, olha só, aqui é uma profecia de Jesus. Ele chama os discípulos e diz: olha, depois que eu ressuscitar, eu vou encontrar vocês lá na Galileia. E isso a gente viu lá no início. Lembra que nós vimos que o anjo lá no sepulcro disse às mulheres: o mestre mandou avisar, e avise principalmente a Pedro, que ele espera vocês lá na Galileia, né? Olha que interessante como São Marcos se preocupa que Jesus esteja dentro do território da Galileia. Um outro fato inédito e cuidadoso da parte de São Marcos é sobre os títulos que Jesus recebeu, principalmente de Rabi e Raboni, né? É uma palavra assim, um pouco conhecida de todos nós. Quando a gente assiste algum filme sobre Jesus, a gente ouve as pessoas falarem Rabi ou Raboni, né? A palavra Rabi vem do hebraico e significa alguém que tem uma grande cultura, um sábio, uma pessoa cheia de conhecimentos, um mestre, né? Porque na Bíblia ele é traduzido como mestre, meu ilustre mestre, meu ilustre Senhor, não é? E Raboni? Raboni significa a mesma coisa, só que vem do grego.
né? Tem origem aramaica, mas vem do grego. Então as pessoas que tinham uma facilidade mais com o grego falavam Raboni, mas tem o mesmo significado, mestre, meu mestre, né? Então vejam, há alguns textos que Marcos se preocupa em mostrar Jesus como Rabi ou como Raboni. E olha, gente, em apenas 16 capítulos, ele usa 13 vezes essa palavra Rabi ou Raboni. Então vamos ver, no primeiro texto, em 5:35, alguém que supõe-se que seja o servo de Jairo, anuncia que a filha do Jairo, né, tinha morrido. E aí ele diz, olha, não precisa incomodar o Rabi, a sua filha já morreu. No outro texto, 9:5, é lá da transfiguração. Quando São Pedro diz, Rabi, é bom estarmos aqui. Até ele pede para que seja feita uma tenda ou 3 tendas. Ele pede para que fiquem ali e sejam construídas algumas tendas. 9:17, um homem se dirige a Jesus e diz, Rabi, eu trouxe meu filho que tem um espírito mudo. E Jesus cura esse rapaz. 9:38, João, né? João, discípulo amado, João, o apóstolo, disse para Jesus, Rabi, vimos um homem expulsar um demônio e nós o proibimos. E a gente sabe o que aconteceu depois. Jesus disse, não proíbas quem faz alguma coisa de bem em meu nome. E lá em 10:17 e 10:20, são 2 textos com o jovem rico. No primeiro, o jovem rico diz a Jesus, Raboni, o que posso fazer para alcançar a vida eterna? E aí Jesus diz uma porção de coisas que ele tem que fazer, né? Nós sabemos bem disso. E aí no 10:20, ele diz, Rabi, mas tudo isso eu já tenho feito. E aí Jesus diz o que para ele? Que ele venda tudo e dê aos pobres. Se desfaça daquela riqueza. E aí a gente sabe que ele não fez, não é? Bom, em 10:35, nós temos os 2 apóstolos, Tiago e João, que dizem a Jesus, Rabi, queremos que nos conceda tudo o que pedirmos. E aí Jesus disse, tudo bem, mas vocês terão que sofrer tudo o que eu vou sofrer. Então Jesus coloca o que ele vai passar e vocês estão dispostos também a isso? E vamos lá para o 10:51. Um outro cego, o cego de Jericó, ele diz para Jesus, Raboni, que eu veja. Lá no 11:21 é São Pedro que diz a Jesus, olha Rabi, como a figueira está seca. Então essa história da figueira começa no dia anterior, né? Que Jesus passa, a figueira está muito linda, mas não tem figo. Então Jesus diz, essa figueira não tem figo, ela amanhã estará seca. E aí no outro dia eles passam, a figueira está seca. Aí no 12:14 são os fariseus que se aproximam de Jesus e dizem, Rabi, sabemos que tu és sincero. A gente sabe que aqui sempre tem um pouco de gozação na voz desses fariseus, ou de negação, ou de alguma coisa ruim contra Jesus. Lá em 12:19 são os saduceus. Novamente, eles cercam Jesus e dizem a ele, Rabi, Moisés disse que se o marido de uma mulher morrer, ela deve casar com o cunhado. Isso é uma lei do povo judeu que tem lá no Antigo Testamento, que é chamada a lei do levirato. Levirato é uma palavra hebraica que significa cunhado. Então existia essa lei do cunhado, está lá em Deuteronômio 25, se vocês quiserem depois comprovar, e realmente era isso mesmo. Quando o marido morria e não deixava filhos, ela tinha que se casar com o cunhado. Isso era uma norma, uma lei do povo judeu na época do Antigo Testamento.
E aí nós temos em 12:32, novamente vem um escriba, né? Disse o escriba a Jesus: perfeitamente, Rabi, existe um só Deus. Esse texto é aquele texto onde perguntam para Jesus, o escriba pergunta para Jesus qual é o maior mandamento, né? Lembra que está lá em Deuteronômio. Lá em 14, um outro texto, Jesus envia 2 discípulos que deveriam seguir um homem com um cântaro. Esse é um texto lindo de São Marcos, né? Ele coloca, acho que esse texto com muito carinho, porque é um texto que fala da sua casa, da sua família. Então diz lá o texto: na casa que o homem entrasse, diz Jesus, vocês devem dizer ao dono da casa que o rabi, que o mestre, quer celebrar a ceia na sua casa. Nós sabemos bem desse texto e sabemos qual é a casa, né? Lá em 14:45 é Judas Iscariotes, né? É o Judas que se aproxima de Jesus para beijá-lo e traí-lo e diz: Rabi. E logo os soldados se aproximam e prendem Jesus, né? E existe mais uma porção de textos, mesmo só 16 capítulos, mas existe uma porção de textos ainda sobre esse assunto, sobre Jesus ser o mestre dos mestres, ser o rabi, o raboni das pessoas que queriam chegar mais perto dele e ouvir o que ele tinha a dizer, né? Em Jesus, prestem atenção o que eu vou dizer agora. Em Jesus, ou a partir de Jesus, esse termo rabi ou raboni indica muito mais do que alguém que era simplesmente sábio. Jesus ensina. Além de ensinar, ele cura. Ele ressuscita as pessoas. Ele também faz coisas que simplesmente um mestre, um rabi, um raboni, ele faz milagres, sinais. São João diz que os milagres de Jesus eram sinais do reino. Então é alguém completo, mas também Jesus é alguém que interpreta. Isso se percebe nos questionamentos feitos várias vezes pelo chefe dos partidos políticos, aqueles que nós falamos um pouco antes, né? Os partidos religiosos de Jerusalém. Havia muitos partidos religiosos que eram geralmente todos contrários a Jesus. E eles chegavam até Jesus para ironizar, para que ele caísse numa cilada, para armar uma cilada contra ele. Nunca era para simplesmente seguir a Jesus, mas para espionar Jesus. Os questionamentos deles, não só em Marcos, mas em todos os evangelhos, era sempre sobre a lei, porque Jesus não cumpria a lei, porque Jesus não cumpria os costumes deles. E conforme algum dos textos, vocês podem ver aqui. Eu vou colocar alguns textos, vocês podem acompanhar. Por exemplo, em Marcos 7:5, lá vem os fariseus e os escribas, né? E eles perguntam a Jesus: por que teus discípulos comem sem lavar as mãos, né? Que era um costume judeu. E a gente sabe o que Jesus responde. Lá em 10:2, de novo são os fariseus. Para colocá-lo à prova, ele lhe pergunta: é permitido um homem repudiar sua mulher? Só para pegar Jesus para ver o que ele respondia. Lá em 11, 27 e 28, São Marcos coloca que Jesus está no templo, que Jesus anda pelo templo lá em Jerusalém. E os príncipes dos sacerdotes, olha, era gente muito importante, né? Os escribas e também os anciãos perguntam para Jesus: quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Né? E lá em 12:13, os fariseus e os herodianos, outros grupos políticos e religiosos de Jerusalém, olham para Jesus e dizem: podemos pagar o imposto a César ou não?
E a gente sabe o que Jesus respondeu, não é? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E mais escribas que falavam mestre, rabi, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Nós vimos esse texto agora há pouco, né? Sempre os escribas e sempre os mestres da lei chegando para Jesus e inquirindo Jesus sobre as suas leis, os seus mandamentos, as suas normas de vida. E assim por diante, né? Pois eles não paravam de abordar Jesus até a sua morte. A gente vê que durante o sofrimento de Jesus, durante a paixão, durante o julgamento, né? Jesus vai ser julgado na casa de Caifás, que era um sumo sacerdote. Então, Jesus estava sempre seguido por esses homens que tentavam denegrir a vida e a pessoa de Jesus. Contudo, gente, há algo que merece a nossa consideração. Marcos tem a preocupação de mostrar um Jesus completo. Um Jesus que é 100% humano, mas é 100% divino. Certamente que essa dualidade, que essa relação de Jesus divino e humano, esteve sempre presente no início da igreja. Foi uma das bases para que a igreja decidisse o que fazer. Isso passado, gente, mais de 300 anos da morte de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus. Isso só foi concluído ou só foi resolvido no Concílio de Nicéia, lá em mais ou menos 325 da nossa era. Lá ficou oficialmente decidido nesse concílio que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ou seja, Jesus é ser divino e Jesus é humano. Vejamos como Marcos vê isso, né? Como Marcos deixa isso bem claro para nós no seu evangelho. Pelo menos 13 vezes ele nos apresenta um Jesus humano. Vejam só, vocês podem ver aí nessa tabela que o Paulo criou. Lá no capítulo 1, logo no início do Evangelho de São Marcos, né? No capítulo 1, versículo 41, Jesus toca nas pessoas. Jesus toca as pessoas. Lá no 2,16, ele come com os discípulos, ele come com outras pessoas, até ele come com os pecadores, né? Com as pessoas que ele curou. Convidam ele vai lá almoçar, jantar com as pessoas. No 3,5, Jesus fica entristecido. Tristeza é um sinal muito humano. Talvez na sua Bíblia você vai encontrar com a tradução de indignado ou irado, mas é a palavra correta, entristecido, com a dureza dos corações das pessoas. Lá em 3,9, São Marcos coloca que Jesus tem medo. Pede que lhe seja providenciado um barco, porque ele está com medo de ser esmagado pela multidão. E lá em 4,38 e 39, Jesus adormece de cansaço, né? Uma situação bem humana, quando ele é acordado pela tempestade. Os discípulos acordam Jesus, que dormia mansamente no barco, e uma tempestade se aproximava. Lá em 5,30, Jesus desconhece quem o tocou. E nós sabemos que foi aquela mulher do fluxo de sangue. Ele diz, quem me tocou? Né? Ele sente que alguém o tocou, mas não sabe quem foi que o tocou. Lá no 6,3, Jesus tem uma profissão. Ele é um carpinteiro. E por certo tempo, ele exerce essa profissão. Nós sabemos que a profissão de carpinteiro ele herdou do seu pai, de São José, porque era dentro da tradição judaica que os pais tinham que ensinar sua profissão ao seu filho. Podia até ser que ele não continuasse com a mesma profissão do pai, mas era obrigação do pai ensinar sua profissão ao seu filho.
Lá em 6,3 também, que o versículo é muito longo, na continuidade do versículo 3, mostra que Jesus tinha uma família, como todos nós. Nós conhecemos muito bem a mãe de Jesus, conhecemos tios de Jesus, não é? Os evangelhos nos mostram isso. Mas a tradição nos mostra também os avós, né? Os bisavós e outros parentescos de Jesus. Lá em 10,14, Jesus novamente fica indignado, porque os discípulos não deixam as crianças se aproximar dele. Eu não diria que Jesus fica indignado, eu diria que Jesus fica triste, porque ele amava as criancinhas. E ele diz, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas são o reino dos céus. Não é? Lá em 11,12, Jesus tem fome. Um sentimento totalmente humano, sentir fome. Quando ele sai pela manhã de Betânia, né? Ele dorme em Betânia várias vezes. A gente sabe dessa história segundo a tradição, que perto da sua paixão, da semana da paixão, ele está hospedado em Betânia, que fica a 1 quilômetro de Jerusalém. Então ele está lá com sua mãe, com Nossa Senhora. Eles estão hospedados na casa de Marta, Maria e Lázaro, lá em Betânia. E aí que diz nesse texto que ele saiu pela manhã de Betânia e estava com fome. Coitado, possivelmente não deram um café bom para Jesus, né, antes dele sair. E lá em 13,32, como homem, seu conhecimento é limitado. Como homem, nós estamos falando de Jesus humano, ele é bem limitado. Quando lhe perguntam, olha que interessante aqui, gente, quando perguntam para ele, quando é que ele vai voltar pela segunda vez, olha, vocês percebam que não é só agora não, viu? Porque muita gente diz, quando é que Jesus vai voltar? De vez em quando aparecem datas que Jesus vai voltar, mas perguntaram isso para ele. Guarde bem esse texto, viu, gente? Guarde bem esse texto, Marcos 13:32. Chegou alguém e disse para ele, quando é que o senhor vai voltar a segunda vez? Sabe o que ele respondeu? Só Deus Pai sabe. E aí vamos para o 15:37. Ele é mortal. Jesus morre como todo ser humano. E em 15:43, ele tem um corpo humano que está lá na cruz, né? E não pode ficar na cruz até as 6 horas da tarde. Então aqui o texto que José de Arimateia vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus para sepultá-lo, não é? Então a gente vê que esses textos, Marcos se preocupou em colocar a humanidade de Jesus dentro desses ensinamentos que ele levava às pessoas na Galileia. Porém, alunos, uma coisa interessante, o maravilhoso de tudo isso é que Marcos não esqueceu também o Jesus divino. Ele mostrou o Jesus humano, mas agora ele nos mostra o Jesus divino. E com uma riqueza muito maior, uma riqueza grande, esse Jesus divino. Vamos ver os textos que Marcos coloca sobre esse Jesus divino. Logo no primeiro, Marcos 1:1, olha aqui, estou com a Bíblia aberta em Marcos 1:1. Ele diz, princípio da boa nova de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Olha só, ele começa já dizendo a divindade de Jesus, ele é Filho de Deus. E no 1:34, ele expulsa os demônios, ele cura os cegos, ele faz que os surdos escutem, ou seja, ele faz grandes milagres. No 1:41, ele cura os leprosos. Nessa época, nesse tempo do Novo Testamento, não se dizia cura de leprosos, porque eles não acreditavam que o leproso tinha uma doença. Eles diziam que o leproso era um pecador e que ele era impuro. Era uma impureza que ele tinha por causa do pecado. Então, quando Jesus curava algum leproso, ele dizia, vai até o sacerdote e fala que você foi curado. Né? E era o sacerdote que atestava que ele estava limpo. Né?
estava puro novamente. Lá em 2:8, ele lê os pensamentos das pessoas, ele entra no coração das pessoas, e isso só o próprio Deus. Lá em 4:39, ele tem poder sobre a natureza. É quando ele acalma a tempestade. Lembra que nós lemos uma parte desse texto? Que ele dormia e os discípulos o acordaram porque estava tendo uma tempestade. E ele acorda e acalma a tempestade. Só o ser divino poderia fazer isso. Lá em 5:28, Jesus cura uma mulher, aquela mulher do fluxo de sangue, que tinha essa doença há mais de 12 anos, disse ela, né? Lá em 5:41-42, ele ressuscita uma criança morta. E nós sabemos que essa criança era filha de um príncipe da sinagoga. Olha só, era uma pessoa importante que veio até Jesus pedir que ele fosse curar sua filha, mas ele chega, a menina já está morta. E Jesus faz o quê? Jesus ressuscita aquela criança. Em 6:48, ele anda sobre as águas, né? Só um ser divino para andar sobre as águas. Em 8:25, São Marcos coloca que Jesus cura um outro cego, né? Jesus cura muitos cegos. Esse aqui foi lá em Betsaida, uma cidade lá do norte do país. Em 8:31, Jesus revela a todos que o escutam, principalmente os discípulos, ser um profeta. Ele fala para os discípulos o primeiro anúncio da paixão. Segundo São Marcos, ele deixa 3 anúncios da paixão. Antes dele sofrer, muito tempo antes, ele coloca para os discípulos tudo o que ele ia sofrer antes de morrer. E isso aqui é um dos primeiros anúncios da paixão de Jesus. Ele revela como uma profecia, porque foi bem antes do acontecido. Lá em 11, 13 e 14, Jesus age outra vez na natureza. Ele amaldiçoa aquela figueira, lembram? E ela seca totalmente, né? E finalmente no último capítulo, 16:6, ele ressuscita dos mortos. Essa ressurreição de Jesus é o que faz com que nos tornemos cristãos, seguidores do caminho. Porque diz São Paulo, não lembro aqui qual é o texto, mas diz São Paulo que aquele que não acredita na ressurreição não é um cristão, porque vivemos porque Cristo ressuscitou. Somos cristãos porque Jesus ressuscitou, né? E assim, gente, Marcos apresenta o que ele afirmara antes, que Jesus é 100% humano e 100% divino. Ou seja, as duas essências são semelhantes. Vejamos agora um outro detalhe muito valioso que só Marcos nos traz. Olha, gente, é tão importante esse texto que Marcos coloca 2 textos quase iguais. Ele coloca 2 multiplicações dos pães e dos peixes. Essa multiplicação, o nome diz multiplicação, mas poderíamos dizer partilha, a partilha dos pães e dos peixes. Mas por que será que no Evangelho de Marcos tem 2 multiplicação ou partilha dos pães e dos peixes? O povo que seguia Jesus, ou o povo que mais, segundo São Marcos, né, que mais recebeu de Jesus a sua mensagem, era o povo da Galileia. Mas Marcos sentia também que o povo, o seu povo, o povo judeu, o povo lá de Jerusalém, também precisava, não só do pão material, mas precisava da palavra de Jesus, né? Então ele de propósito, né, propositadamente, vocês podem ver aí, ele começa a distribuir essa multiplicação dos pães num sentido de partilha. Lá em 6:30 a 44 é a primeira multiplicação dos pães.
sutilmente, né? Porque não dá para perceber muito forte. Agora sim, como vocês já sabem, quando vocês lerem novamente, vocês vão entender por que ele fez isso. Então, na primeira multiplicação dos pães, ele dedica aos judeus, aos seus conterrâneos, né? Por quê? Se acha que Marcos fez isso? Porque sobram 12 cestos, que são as 12 tribos de Israel e são os 12 apóstolos. E da segunda? Na segunda multiplicação dos pães, que está lá em Marcos 8, de 1 a 9, ele dedica aos pagãos, aos cristãos da Galileia, aqueles cristãos sofridos lá do território da Galileia. Por que nós sabemos disso? Porque sobram 7 cestos. E esse número, lá no início da igreja, né, lá São Lucas que nos conta, lá em Atos 6, de 1 a 6 e Atos 13, 19, o número 7 é o número dos diáconos gregos lá das primeiras igrejas primitivas. Como também o 7 é o número das nações pagãs que viviam em Israel. Sabe quais são essas nações pagãs de Israel? Os galileus, aqueles que viviam não só em Nazaré, em Caná, no Tiro, no Sidom, na Decápolis, todas aquelas regiões eram considerados o povo que habitava em Israel. Então a gente pode ver aqui, percebam todos, que São Marcos tem essa preocupação de colocar a multiplicação dos pães dirigida, ou a partilha dos pães, dirigida aos judeus e também de outra dirigida aos gentios, ou seja, as pessoas que moravam na Galileia. E a gente fala em partilha por várias razões, porque Jesus, quando pega o pão e os peixes, simplesmente ele não multiplica, ele abençoa, ele pede a bênção de Deus sobre aqueles pães e aqueles peixes. Então a bênção de Deus, a bênção de Jesus sobre aquele alimento faz com que todas as pessoas, diz São Marcos, que tinha mais de 3.000 pessoas, sejam alimentadas pela partilha. E ainda sobra uma porção de coisas, né? Outra coisa interessante que eu acho desse texto é que Jesus, não sai distribuindo, mas ele diz para os discípulos, vão distribuindo, põe as pessoas em grupos e vão partilhando esse alimento com essas pessoas. Então, esses seguidores de Jesus da Galileia ficam entendendo por que esse caminho que é Jesus, porque esse Jesus divino, esse Jesus humano, toca fundo no coração de cada um deles, não é? Então, hoje, nós vamos ficar por aqui. Nós temos ainda muito que falar de São Marcos, mas a gente vai deixar para a segunda parte, para a nossa terceira aula. Ainda temos muita coisa a falar de Marcos, e vocês vão ver que interessante, em apenas 16 capítulos, ele fala tantas coisas importantes para nós, e se nós fôssemos aprofundar esse curso, teria muitas coisas importantes que São Marcos deixou para todos nós. E vamos
para nossa questãozinha da semana. Então, pensem bem. Marcos fez questão de traduzir qualquer palavra em seu evangelho que estivesse em aramaico ou hebraico e explicar também os costumes judaicos. Por que será que ele fez isso? Tudo bem? Então, gente, até a próxima aula, se Deus quiser. E Ele quer.